Marcos capítulo 1, versos do 40 ao 45, diz assim a palavra de Deus. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Prezados, o desejo do meu coração e do coração de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma, é que haja um toque do Senhor na sua vida nessa noite. Para compreendermos melhor essa passagem do Evangelho, é necessário começarmos recordando que na mentalidade do povo judeu daquela época, todas as doenças eram consideradas como uma maldição de Deus. Todas as doenças eram como um castigo pelos pecados da própria pessoa, se a doença tivesse sido contraída ao longo da vida, ou pecado dos antepassados, pais, avós, etc., se se tratasse de uma doença desde o nascimento, por exemplo. Nessa perspectiva e segundo o modo de pensar daquele povo, quanto mais grave fosse a doença, maior se acreditava que teria sido o pecado cometido. Mais doente, mais pecador. Como todos nós sabemos, a lepra não era uma doença de natureza congênita, mas era adquirida durante a vida e, portanto, se jogava toda a culpa diretamente no doente. Assim, um leproso era considerado diretamente um terrível pecador, e a despeito de todo o seu sofrimento físico por causa da lepra, ele ainda sofria emocionalmente, ele ainda sofria psicologicamente e socialmente todos os anos da sua vida, enquanto estivesse doente. Por uma questão de zelo, e para que a doença não se expandisse, a lei estabelecia que os leprosos deveriam viver à margem da sociedade. Eles deviam se vestir como mendigos esfarrapados, deviam andar despenteados, deviam andar com o rosto coberto, e em todo lugar aonde eles chegassem, eles deveriam gritar: imundo! Imundo! Eles não poderiam chegar num lugar sem anunciar a sua doença, anunciar que eram terrivelmente enfermos e de uma doença contagiosa. Nós ficamos meio que espantados, não é, em saber dessas coisas. Mas isso se fazia necessário para se evitar o aniquilamento de toda a nação que estava peregrinando, especialmente quando estava peregrinando pelo deserto. Essa era a situação daquele leproso que se aproximara do Senhor Jesus. E eu queria destacar algumas coisas importantes do encontro desse homem sofredor com o Senhor Jesus. E a primeira coisa que eu queria destacar nessa noite aqui para os irmãos, para os amigos, para vocês que nos visitam, é a atitude de humildade desse homem sofredor.
As Escrituras nos dizem que de joelhos ele pede: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Essa atitude, prezados, de fé e de humildade mexeu com o coração do nosso Senhor. De joelhos esse homem clama ao Senhor. Atitude de quem definitivamente abre mão de qualquer paradigma, de qualquer preconceito e vai ao encontro do Senhor Jesus porque quer ser restabelecido, quer ter um encontro de amor com Ele. Eu estou certo, meus queridos irmãos, que nos dias de hoje, muitas pessoas não têm sido alcançadas com muitas bênçãos do Senhor, porque lhes falta se humilharem diante dEle. Falta para muitas pessoas reconhecerem diante do Senhor, não que é um leproso, não que é um mórbido enfermo, mas que é um necessitado. Falta muitas vezes a pessoa se reconhecer diante do Senhor, se humilhar diante do Senhor. O apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão do Senhor, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. A humildade, meus queridos irmãos e amigos, é uma marca na vida daqueles que não somente tiveram um encontro com o Senhor Jesus, mas que foram por Ele abençoadas. Não se dá ordens ao Rei dos Reis, como nós temos visto por aí. Não se determina para o Todo-Poderoso o que Ele deve fazer ou deixar de fazer, como temos ouvido por aí. Até porque diz a palavra, meu querido, minha querida, que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Esse leproso sabia que estava diante de alguém pelo qual deveria dobrar os joelhos, não porque ele era um ser inferior, não porque ele era um leproso, um enfermo, não porque estava impedido de conviver socialmente, mas porque ele sabia que estava diante do Deus encarnado, do Deus de Israel, ele estava diante do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, e por isso ele se dobrava os seus joelhos. Você quer ser alcançado com o favor de Deus nessa noite? Humilhe-se diante do Senhor, dobre os seus joelhos diante do Senhor, reconheça que você é alguém necessitado, mas mais do que isso, reconheça o poder que Ele tem. O poder que Ele tem para te salvar, para alcançar o seu coração, para mudar a sua vida, para transformar a sua vida. Não existe um dia melhor do que o dia de hoje. Um dia para refletirmos, um dia para fazermos uma análise do que tem sido a nossa vida. Uma vida sem Deus, uma vida sem a perspectiva da atuação de Deus nas nossas vidas, não é uma vida boa, jamais será uma vida boa. Porque vida boa, vida de satisfação, vida de plenitude, só na pessoa do Senhor Jesus. Mas a segunda coisa que eu quero destacar desse texto, dessa história, é a atitude de fé e de confiança desse homem sofredor. Ah, irmãos, eu gosto demais dessa história, eu acho ela muito linda. Esse homem chega, ele dobra os seus joelhos diante do Senhor, e ele diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Nessas breves palavras, o leproso, ele disse tudo. Ele disse: eu sei, Senhor, eu sei que Tu tens o poder para fazer o impossível acontecer. Eu creio em Ti verdadeiramente e nessa fé baseio a minha esperança. Eu Te suplico que tenhas misericórdia e compaixão de mim. Essa foi a atitude desse leproso diante do Senhor Jesus. Era como se ele dissesse mais ou menos assim: tenha compaixão, Senhor. Tenha compaixão desse homem que está arruinado.
desse homem que está cansado de sofrer, desse homem que se dobra diante de ti, que chega aos teus pés para rogar-te por socorro. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me purificar. Você pode chegar para o Senhor nessa noite e dizer o que você precisa que Ele opere na sua vida. E você pode chegar nesta perspectiva: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar essa situação na minha vida. Eu acho que esse homem, ele quis dizer assim para o Senhor: Senhor, há uma grande diferença entre eu e o Senhor. Há uma grande diferença. E a diferença, Senhor, é a seguinte: eu quero ficar limpo. Eu quero ser curado. Mas eu não tenho capacidade para operar isso na minha pele. Eu quero me purificar, mas eu não tenho poder para isso. E a nossa diferença, Senhor, a minha diferença entre eu e ti é que se o Senhor quiser, o Senhor pode. Eu quero demais, Senhor, e não posso. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode. O Senhor tem poder. Basta uma palavra tua, Senhor. Eu queria animar você, meu querido, a se apresentar desta forma e nesta perspectiva para Deus. Não se esconda diante dos seus grandes problemas. Não se esconda diante das suas grandes dificuldades e lutas. Diga para Deus nesta perspectiva: Senhor, eu quero muito me livrar disso. Eu quero muito sair desta situação. Eu quero muito esta transformação. Eu quero muito a salvação que vem do Senhor. Mas para mim não basta querer, Senhor. Para mim não basta querer, porque eu quero, mas não posso. Mas para o Senhor basta que tu queiras, porque poder o Senhor tem para fazê-lo. Quanta fé, quanta confiança e que certeza esse homem demonstrou. Mas em terceiro lugar, eu quero destacar a atitude do Senhor Jesus com esse leproso, que me encanta. A palavra de Deus vai dizer assim: e Jesus, movido de grande compaixão, atende aquele homem. Esse é o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Um Deus que não suporta ver ninguém sofrendo. Um Deus que não suporta contemplar um coração humilde e cheio de fé. E aqui eu te digo mesmo, meu prezado, pode ser que você não saia de uma determinada situação, pode ser que algo novo e transformador não aconteça na sua vida por um motivo muito simples: você não tem se permitido, você não tem demonstrado para o Senhor, você não tem demonstrado essa confiança de que o Senhor pode fazer isso, porque basta que o Senhor reconheça isso no seu coração para Ele operar com poder na sua vida. Ele não vai transgredir o seu íntimo. Ele não vai transgredir o seu desejo. Ele só vai operar na sua vida se você quiser. Se você de fato se apresentar para Ele como aquele Deus que pode. Basta que queira. No Velho Testamento temos a lembrança desse caráter, desse traço do caráter do nosso Deus, quando Ele vai dizer assim através do profeta Isaías: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos.
Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, visitante, o nosso Deus se compadece, mas Ele se compadece de um coração humilde, de um coração quebrantado, e Ele olha para esse coração com terna compaixão. Ele não olha com peninha, não. Ele não olha com dó, não. Ele não olha com esse sentimento, Ele olha com compaixão. Esse olhar é um olhar, meus prezados, de alguém que sabe se colocar no lugar do outro, de alguém que sabe, contempla e sabe o que é sofrer. Presente-se assim para Deus. Não se apresente para Deus de uma maneira arrogante. Apresente-se para Deus como quem tem grande necessidade, mas também como quem tem fé e confiança de que Deus pode operar, e você vai ver Deus olhar para você com terna compaixão. Muitas vezes nós pensamos que Deus não se importa com as nossas dores. Muitas vezes nós pensamos que Deus não está nem aí para as nossas crises, para as nossas dificuldades. E eu quero te dizer nesta noite, meu prezado, que Deus se importa sim. Ele sofre com o nosso sofrimento. Ele vê sim as nossas dores, e o que Ele mais deseja fazer é se compadecer de nós. Mas Ele não o fará se Ele não contemplar isso em nós e no nosso coração. Se Ele não contemplar, se nós não nos humilharmos na presença do Senhor. Mas se Ele contemplar, Ele se transporta para o nosso lugar. Ele vive a nossa luta. Ele vive a nossa dor. Ele sofre a nossa angústia, a nossa tribulação, e opera, porque Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Muitas vezes, seu marido pode não entender você. Sua esposa pode não te entender. Seus filhos, os nossos pais, os nossos amigos, o seu patrão, seu vizinho, seu colega de trabalho. Muitas vezes estamos rodeados por pessoas que não têm ideia da dimensão das nossas dores, das nossas lutas, dos nossos problemas. Muitas vezes Deus nos permite passar por noites escuras que parece que estamos sozinhos no mundo, num mar de sofrimento. Mas nessa noite eu quero te dizer que existe um que entende de tudo isso, porque Ele já passou por todas as lutas, por todas as dores. O autor de Hebreus vai dizer assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É por isso que Deus nos olha com compaixão, prezados. E aí Jesus surpreende até mesmo aqueles que o conheciam. Jesus surpreende até mesmo aqueles que já vinham convivendo com Ele. Jesus faz algo, prezados, que definitivamente quebra todos os paradigmas. E essa é a última coisa que eu queria destacar para aprendermos nessa noite muito especial. A compaixão e a humildade do Senhor. O texto vai dizer: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o. A coisa mais maravilhosa dessa passagem, para mim, é o fato do Senhor Jesus ter tocado nesse leproso.
Não era normal isso, todos nós sabemos. Ninguém podia se aproximar de um leproso, como eu disse no início dessa reflexão. Jamais um judeu poderia tocá-lo, porque seria considerado imundo. Quando uma pessoa descobria-se leprosa, ela imediatamente saía de casa, deixava a família, ia para um leprosário, para o Vale dos Leprosos, do lado de fora da cidade. Lá de cima as pessoas lhe jogavam comida, jamais se aproximavam dela. Mas não é o que aconteceu com o Senhor Jesus. Não foi assim que Jesus tratou aquele pobre moribundo, e não será assim que Jesus vai te tratar nessa noite, se você se apresentar para Ele com confiança, com fé, e reconhecendo que você precisa de uma transformação e de uma restauração. Não, Jesus não considerou aquele leproso um imundo. Não, aquele homem não precisou chegar para o Senhor Jesus dizendo: imundo, imundo. Não foi assim. Não foi assim. Aquele homem chega de joelhos dobrados, coração quebrantado, coração compungido, um coração que reconhece: Senhor, chega para mim, não dá mais para mim, Senhor. Eu quero algo novo, eu quero um coração novo, eu quero uma vida transformada, eu quero um novo nascimento. Jesus poderia simplesmente, prezados, ter dito para aquele homem assim: você está curado. Podia ou não podia? De longe. Não podia, Laú? Está curado aí, não precisa chegar aqui não. Você está curado. Mas Jesus, como o grande quebrador de paradigmas, toca o leproso, movido de grande compaixão. Por quê? Porque o Senhor Jesus não desejava apenas curar o seu corpo físico, mas Jesus queria mais. Jesus queria a alma carente. Jesus queria aquele espírito abatido. Jesus queria o coração daquele homem para alcançá-lo somente com uma atitude que jamais outra pessoa ousou ter. E aqui eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você que está precisando de uma transformação de vida. Quem está precisando de uma transformação de vida poderia enumerar uma lista de pessoas até importantes na sua vida, mas que não conseguiram fazer nada por você. Porque tem certas coisas certas necessidades que nós temos nas nossas vidas, que apenas o Senhor Jesus e tão somente Ele pode fazer. E enquanto Ele não fizer, as coisas não mudam nas nossas vidas. Jesus, ao tocá-lo, mostra para aquele homem o quanto ele era importante como ser humano. E quando o Senhor Jesus toca naquele homem, Jesus demonstra com essa atitude o quanto se importava com ele, o quanto se importava com aquele ser, com aquela alma, com aquele espírito. Jesus queria mostrar para aquele homem que a vida valia a pena de ser vivida, principalmente, e sobretudo, se ele começasse um relacionamento de amor com o Senhor Jesus. É o que está te faltando, meu irmão. Se você ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus, é o que está te faltando, para você ver uma transformação que você jamais viu na sua vida. Um relacionamento de amor com o Senhor Jesus. Você precisa deixar o Senhor Jesus te tocar. Você precisa deixar o Senhor Jesus te tocar. Jesus quis mostrar para aquele homem que apesar das lutas da vida, apesar dos desertos e dos vales, Ele, o Todo-Poderoso, se importa e age quando vê humildade, fé e confiança no seu poder maravilhoso. Deixa Deus ver isso em você. Para de resistir. Para de resistir.
Jesus queria mostrar para aquele homem sofredor que se ele, Jesus, era capaz de tocar na sua lepra, dali em diante, não haveria nenhuma barreira mais para ultrapassar. Nenhuma barreira mais para ultrapassar para um lindo relacionamento com ele. Ora, Jesus mostrou para aquele homem, olha, se eu sou capaz de tocar na sua lepra, o que vai nos separar? O que vai atrapalhar a nossa comunhão? Eu toquei na sua lepra. Que demonstração de amor do Senhor Jesus. Que ações, que atitudes, que lições lindas o Senhor Jesus nos dá em cada vez que paramos para meditar na sua gloriosa palavra. E eu estou partindo para a conclusão dessa mensagem e gostaria de te dizer algo muito importante, meu prezado. Jesus pode. Ele tem poder. O leproso queria e não tinha poder. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus quer e tem poder. Jesus pode e quer operar na sua vida. Ele quer e pode operar um milagre na sua casa, na sua família, no seu corpo, na sua saúde, na sua vida financeira. Isso não é conversa de pastor, isso é baseado neste texto e naquilo que Jesus fez na vida desse homem. Jesus diz para aquele leproso, eu quero, fica limpo. E Jesus vai dizer isso para toda pessoa que se humilhar na presença dele. Por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, o critério aqui é se humilhar, é se dobrar diante do Senhor e Ele vai operar com poder. Ele vai operar naquela área da sua vida que você sabe, que você sempre quis, mas não teve poder, mas você sabe que Ele tem poder. E eu preciso te lembrar então, que todos nós viemos aqui nessa noite, nesse último dia do ano, para receber um toque do Senhor Jesus. Ele está aqui nessa noite e Ele não mudou uma vírgula. Nele não há variação de mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele tem então o mesmo poder para enxugar a sua lágrima, para desvendar os seus olhos, para tranquilizar seu coração, para restaurar seu casamento, para te curar, para tirar a angústia que está no seu coração, para te dar a vida eterna. Para te dar a vida eterna. Por isso, eu queria te dar a oportunidade de você começar nessa última noite do ano de 2016. Te dar a oportunidade de você começar um relacionamento com o Senhor Jesus. Queria te convidar a sair do seu lugar. Se você ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus e quer começar 2017 andando com Ele, sendo salvo, sai do seu lugar e vem até aqui. Eu queria orar com você. Se você entendeu essa reflexão, se você entendeu essa mensagem, se você quer se apresentar para Deus agora, se humilhar na presença dEle, se você entende que Ele tem poder para te salvar, sai do seu lugar, vem até aqui. Deixa eu orar com você. Levanta com coragem do seu banco. Para de resistir. Para de resistir. Vem até aqui.